Vamos dar uma olhada nessa dúvida da Larissa, né? No 47 da FEI. Olha só, o gráfico abaixo representa a variação do coeficiente de solubilidade do nitrato de potássio em água com a temperatura. Vai resfriar 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio. Olha só, é 1.340 gramas de solução saturada a 80 graus Celsius, que é esse aqui, né? 80 graus Celsius aqui, até a 20 graus Celsius. Qual a quantidade de nitrato de potássio que se separa da solução? Olha só, ele tem 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio a 80 graus Celsius. Aí o que acontece? Ele vai diminuir essa temperatura, e quando você diminui a temperatura dessa solução, vai até 20 graus Celsius, né? Vai começar a ter um precipitado de nitrato de potássio. Esse precipitado é que ele quer saber. Por isso que ele fala que se separa da solução. Então, a quantidade de nitrato de potássio é a quantidade de soluto que se separa da solução, que nós chamamos de precipitado. Então, você tem que visualizar isso, né? É uma solução, né? Uma mistureba lá, um líquido, tá certo? De nitrato de potássio com água, né? Tá certo? A 80 graus Celsius, você vai esfriar ela até 20 e vai começar o quê? Ter um precipitado. Você vai começar a ver uns sais ali, tá certo? É isso que ele está falando, esse sal nitrato de potássio, tá? Só que ele te dá o quê? Alguns dados. Só que esses dados aqui, ó, dá só uma olhada aqui, ó. Então, esse gráfico está um pouco errado, né? 20 graus Celsius, tudo bem. Ele fala 32 gramas, 100 gramas de água. Então, olha só. 20 graus Celsius tem que dar quanto? 32. Tá mais ou menos, né? Agora, o problema está nesse 80 graus Celsius, né? Que dá 160 direitinho. Só que ele está falando 168, né? Então está um pouco deslocado essa curva. Então não leva em consideração esse gráfico, não. Leva em consideração apenas esses dados que estão aqui. Então esses dados são os mais importantes, tá? Vamos dar uma olhadinha o que ele está falando, né? Vamos só verificar aqui, tá? Deixa eu só selecionar um negócio aqui. Já que nós não vamos usar esse gráfico, vamos tirar ela aqui para não ficar atrapalhando, né? Para não atrapalhar, ok? Voltando aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Temos 1.340 gramas de solução de nitrato de potássio saturado, tá? Bom, se ele vai estar saturado e está falando que é 1.340 gramas de solução, o meu coeficiente de solubilidade é dado apenas dessa forma. 32 gramas vamos dizer assim, ele fica dissolvido, tá certo? Para cada 100 gramas de água. Então, esse 32 gramas de nitrato de potássio para cada 100 gramas de água a 20 graus Celsius quer dizer o quê? Ele solubiliza 32 gramas. Se colocar 33, 1 grama já sobra, então precipitado. Tá? Se for colocar 35, 3 gramas sobra. E assim por diante. Aqui é a mesma coisa. Tá? Isso para cada faixa de temperatura. Né? Então, vamos dar uma olhadinha. É o seguinte, ó. Eu preciso ter essa conta aqui, ó, de soluto com relação ao solvente. É soluto em relação ao solvente. Ele me dá 1.340 gramas de solução. Não é essa conta que está aqui, esse coeficiente de solubilidade, sempre em relação ao solvente. Eu não tenho aqui o soluto e nem o solvente, mas eu tenho a solução. Tá? Agora, como é que eu posso resolver isso aqui? Vamos pegar a 80 graus Celsius, que é o início, tá? Que é essa parte aqui. Ok? Então, vamos pegar aqui em termos de solvente, ou melhor dizendo, de solução. Né? Solução e solvente. Tá? Ou melhor dizendo, solução e soluto, né? Porque eu preciso de soluto, na verdade. Solução e soluto. Tá certo? Por exemplo, a solução desse aqui, ó. Qual que seria a solução desse? Solução é a soma do soluto mais do solvente, que dá quanto? 268 gramas. Então, coloca aqui. Então, aqui a massa de solução, massa do soluto, dá 268. Tá certo? Quanto que é de soluto? 168. Pronto, aqui, ó, 168. Tá certo? Agora, você vai pegar o quê? 1.340 gramas de solução. Então, aqui você coloca 1.340 gramas. E aqui o que é? O meu X. X vai ser quanto? 168 vezes 1.340 dividido por 268. O meu X vai dar quanto? O X é isso aqui. Tá? Vai ser 168 vezes 1.340 dividido por 268. Isso aqui vai me dar quanto? 840 gramas de
KNO3, que é o nitrato de potássio. Esse aqui é o meu soluto, beleza? 840 gramas de nitrato de potássio, né? Isso a quanto? A 80 graus Celsius. O que isso quer dizer? Quer dizer que ele está dissolvido, já que ele está falando que está saturado, então tem 840 gramas de nitrato de potássio dissolvido na solução de nitrato de potássio. Tudo bem? É isso que acaba acontecendo aqui. Tá? Bom, se isso aqui é o nitrato de potássio, 840, e o restante vai ser o quê? 1340. Então, você faz o quê? 1340, né? 1340 menos 840 dá o quê? 500. 500 o quê? 500 gramas. Ó, se você fizer 1340 menos 840, isso aqui o que é? É o soluto. Tá? Esse aqui o que é? É a solução. Solução menos soluto vai me dar o solvente, que é de quanto? Que é de 500 gramas de água. De água, H2O. Tá? Então, é isso que está acontecendo. Beleza? Agora, tudo isso está a 80 graus Celsius. Ele quer diminuir para 20. Tá certo? A 20 graus Celsius, então, você tem uma seguinte relação. Né? Então, tudo isso aqui a 80 graus Celsius. Tá? E agora vamos fazer a 20 graus Celsius. 20 graus Celsius, você tem o quê? Você tem a relação de soluto com solvente. Então, soluto com solvente. Qual é a relação aqui? Ó? A cada 32 gramas de nitrato de potássio, nós temos um solvente de 100 gramas. Tá? E aqui, o que você tem aqui? Ó? Já que é 32 para cada 100, se eu colocar, vamos supor aqui, 500 gramas de água, que é o solvente que tem lá, se for 500 gramas, eu tenho que ter quanto de soluto? Tá? Então, vou fazer aqui, ó, x vai dar quanto? X vai me dar 32 vezes 500 dividido por 100. Fica 32 vezes 5. Pega aqui a calculadora, né? Faz 32 vezes 5. Opa! Né? 32 vezes 5 vai me dar quanto? 160 gramas de nitrato de potássio, KNO3. Eu fiz isso por quê? Porque eu tenho que saber, para 500 gramas de solvente, eu tenho que colocar quanto de nitrato de potássio para solubilizar ainda. Dá 160 gramas. Tá certo? Dá 160 gramas para solubilizar. Tá certo? Olha só. Só que nesses 500 gramas tem quanto? 840 gramas de nitrato de potássio. Tá? Então, você acha que vai dissolver? Desses 840, 160 continua dissolvido. Tá certo? Então, olha só, esses 840 já está dissolvido. Quando eu faço isso aqui, ó, é que 160 continua dissolvido. Né? Como tem 840, o restante vai ser o quê? Vai ser o precipitado. Então, o precipitado, a massa do precipitado vai ser 840 menos 160. Pega aqui, ó, 840 menos 160. Dá quanto? 680 gramas de KNO3 precipitado. Tudo bem? Ok? Bom, Larissa, espero ter ajudado. Obrigado, hein?